Salve, salve, galerinha do bem. Espero que esteja tudo legal com vocês. E eu gostaria simplesmente, em linhas bem simples, de apresentar para vocês, nesse primeiro momento, esse primeiro episódio desse YouTube que está nascendo agora. Bem, qual é a proposta que a gente está trazendo aqui? O nascimento desse YouTube, na verdade, dá continuidade a um trabalho que eu estou parando no mundo do podcast. Eu criei um podcast um tempo atrás chamado de Escrivinhando Ciência. Qual era a pegada dele? Trocar um pouquinho de ideias sobre metodologia da produção científica, que eu vou falar já já para vocês do que se trata, ok? Mas lá a gente começou a encarar certas dificuldadezinhas muito práticas que acabaram fazendo a gente migrar para cá, para o YouTube. Por exemplo, lá eu não consigo compartilhar uma tela com vocês e mostrar uma página de Word, por exemplo, como é que a gente faz a formatação inicial de uma tela para produção do trabalho. Como é que a gente faz, por exemplo, uma citação direta, que às vezes o cara até sabe como faz, mas ele não sabe arredar o pininho da régua do Microsoft Word para conseguir, digamos assim, colocar no formato certo, no lugarzinho certo. Então, em razão disso, a gente acabou criando esse YouTube justamente para, digamos, trocar um pouquinho das ideias com vocês. E por que que a gente fez isso lá no podcast e agora a gente está continuando aqui no YouTube? Porque a coisa mais normal do mundo é a gente ver pessoas neuradas, neuradíssimas, com a ideia de ter que produzir um trabalho de conclusão de curso, com a ideia de ter que escrever um artigo, ou seja, com a ideia de produzir um trabalho científico. Quando a gente fala isso para muitas pessoas, alguns dizem: "Ai, cara, meu TCC foi uma das piores fases da minha vida". Ou gente dizendo: "Ai, não, tá acabando a minha especialização, daqui a pouco eu vou ter que produzir o meu artigo final e eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei para onde eu vou". O objetivo desse YouTube é justamente dar uma força para essas pessoas. Por quê? Porque, gente, ciência é algo extremamente importante e relevante para a evolução da nossa sociedade e das nossas comunidades. É o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro aqui para vocês. Em segundo lugar, se você faz algo que você realmente ama, isso não tem que ser um processo sofrido, isso não tem que ser um processo doloroso. Eu mesmo, nesse momento, estou vivendo a produção da minha tese de doutorado. E em razão disso, vou até explicar do que se trata daqui a pouquinho uma tese de doutorado. Mas enfim, eu estou digamos, mergulhado num universo de dados aqui, de possibilidades. Tem horas que eu fico cansado, mas nem por isso eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que eu amo, que eu gosto muito, que é produzir ciência e tentar deixar, como dizia um grande professor meu, professor Natanael de matemática, lá do Rego Barros, deixar meu pontinho nessa reta infinita da humanidade. Tudo bem? Então, esse primeiro episódio, essa nossa primeira conversa, vai ser uma conversa mais geral sobre o que é produzir ciência, e dentro disso a gente acaba falando dessa tal de metodologia da produção científica. Então, bora lá. Metodologia. Logia vem de logos, conhecimento do método. E a gente pode resumir aqui, pelo menos nesse primeiro momento, a ideia de método como um conjunto de várias técnicas e possibilidades que você emprega para produzir um conhecimento. Roberto, produzir um conhecimento, sim, tornar algo passível de ser conhecido por outras pessoas. Afinal, a gente, pelo menos, não deveria, né, produzir conhecimento para morrer com a gente, para ir enterrado para o caixão, sem gerar nenhuma espécie de mudança ou transformação na nossa sociedade. Produzir conhecimento é, acima de tudo, uma questão de responsabilidade social. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Normalmente, quando a gente está no meio acadêmico, quando a gente está cursando uma graduação, uma licenciatura, ou quando a gente avança para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, nós somos sempre convidados a produzir um determinado produto, obviamente, né? Que alberga dentro de si um conhecimento, que tem dentro de si um conhecimento que pode ser acrescido para a comunidade em geral. Em outras palavras, a todo tempo nos cursos a gente é convidado a produzir papers, que são artigos de menor abrangência, artigos científicos, relatórios técnicos ou relatórios de um programa de extensão, uma atividade de extensão, o tal do TCC, que é um trauma na vida de muita gente, mas nem precisa, cara. Pode ser um negócio tão prazeroso e tão legal que ele pode modificar a tua vida até. A dissertação e a tese.
Mas a grande questão aqui nesse momento é por que produzir conhecimento científico? Poxa, por que que a minha universidade pede para eu terminar o curso escrevendo alguma coisa? Hoje tem muita gente que até quer tirar. O MEC já tirou a obrigatoriedade dos trabalhos de conclusão de curso da maior parte das especializações. Eu acho um erro. Na minha opinião, tem que ter sim, porque não adianta a pessoa estudar e não produzir nada. Represar um conhecimento para dentro de si e não se mostrar capaz de aplicá-lo de alguma maneira simples que seja, mostrando que ela é capaz de mostrar uma sistematização de um estudo que ela fez. Por exemplo, eu estudei temas A, B, C, o que é que eles têm em comum? Ah, eles têm em comum isso, isso e isso. Pronto, isso é um trabalho que faz uma sistematização de algo que você estudou. Pode ser um artigo, por exemplo. Enfim, bola para frente. Por que que a gente produz conhecimento científico? Vamos lá. A gente tem que entender que nós vivemos no mundo do achismo, que nós vivemos no mundo que nós podemos definir aqui como o mundo do senso comum. Nós, pela nossa vivência e convivência, sabemos as coisas, compreendemos as coisas. Por exemplo, desde criança a gente aprende que se a gente colocar a mão no fogo, a gente vai ganhar uma queimadura. Desde cedo a gente aprende que se a gente se chocar com uma parede, a gente vai se machucar. Embora a gente não saiba explicar cientificamente por que que isso acontece, na maioria dos casos, a gente sabe, a gente tem uma noção a respeito daquele determinado fenômeno de causa e consequência. Por sabermos aquilo, a partir da nossa experiência de vida, nosso dia a dia, nossa experiência comum, nós temos um senso, algo que nasce no mundo dos nossos sentidos e que advém de conhecimentos que são comuns. Então, se perguntarem para ti, ah, Bob, se eu sair correndo e der de cara numa parede, eu vou me machucar? Com certeza você vai dizer, olha, eu acho que sim, que você vai se machucar sim. Porque normalmente é o que acontece com as pessoas quando elas fazem esse tipo de coisa. Mas eu não vou saber, talvez, explicar cientificamente, por A mais B, tintim por tintim, qual pode ser a intensidade desse machucado, qual pode ser a espécie desse machucado. Aí eu preciso já de algo mais elaborado, de algo mais detalhado, especificado, para dar uma informação mais detalhada, mais verossímil, mais confiável para uma determinada pessoa. Então, nós vivemos no mundo do senso comum. Só que para a gente evoluir cientificamente, a gente precisa sair desse mundo do senso comum, não que ele seja uma coisa ruim, ok? Isso tem que ficar muito claro aqui. O senso comum é uma coisa muito importante. Aquele chazinho da vovó que te cura mais tarde descobriram ser uma fonte tremenda de nutrientes. Aquela comida que sempre era apontada como boa lá pela sua tia do interior, posteriormente foi identificada pela ciência como algo de valor nutricional imenso. Então, assim, note, o senso comum não é uma coisa ruim, não é uma coisa desprezível, apesar de, durante muitos anos, nessa falsa pretensão de modernidade onde a gente vive, o senso comum ser desprezado, o conhecimento das pessoas simples ser desprezado, o conhecimento das religiões ser desprezado, o conhecimento das pessoas comuns ser desprezado, ele não é algo ruim, pelo contrário. Ele pode ser uma fonte de importantes conhecimentos para a ciência. Olha a Natura aí, tirando da floresta, por exemplo, uma série de cosméticos que já eram milenarmente utilizados por tribos indígenas, por exemplo, cujos óleos já eram utilizados há muito tempo por tribos indígenas. É só um exemplo simples aqui, tá bom? Mas para a gente avançar, para a gente dizer, olha, você pode consumir isso aqui que vai te fazer bem, pode construir um prédio desse jeito que ele não vai cair, pelo contrário, vai ficar bonito e seguro. Você pode fazer uma defesa dos direitos de uma pessoa dessa forma, que vai ter uma altíssima possibilidade de êxito. Você pode gerir uma instituição dessa forma, conforme esses parâmetros, ou tomando esses cuidados, porque isso aqui é uma necessidade que existe dentro dela. Você precisa trazer uma informação mais confiável, que permita realmente que a pessoa se sinta segura para investir algo daquele jeito que você indicou. Então, se você se diz um profissional, se você se diz alguém que está se formando numa determinada área, que está adquirindo um mestrado ou um doutorado numa determinada área, você se diz um acadêmico, você se diz um cientista, uma pessoa que se pauta numa determinada ciência para poder dizer que algo deve ser daquela maneira, ou é mais aconselhável que seja feito daquela maneira. E você
Como profissional, quando joga uma informação dessas, você obviamente trará maior confiabilidade. Queria fazer uma crítica aqui. Muitos metodólogos dizem que quando você faz um estudo científico, você sai em busca de uma verdade. Aqui, deixa eu baixar o filósofo no professor Bob rapidinho para vocês, para descaracterizar um pouquinho disso. Por quê? Porque a verdade é um recorte factual, é algo que a gente consegue ver de uma maneira muito limitada num determinado espaço-tempo. Por exemplo, se você olha para esse bloquinho de notas, eu pergunto para você, qual é a cor desse bloquinho? Qual é a cor que você está enxergando? Nesse momento você vai dizer que é branco, mas se você olha isso sob uma ótica diferente, de uma maneira diferente, usando técnicas diferentes, você vai ver que na verdade aquilo lá tem mais de uma cor. Então, tudo é sua capacidade ou a forma pela qual você vê algo num determinado espaço ou num determinado tempo. Há anos e anos e anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, microscópios para enxergar nossas células. Então, nós tínhamos suposições de como a coisa seria, mas nós não tínhamos condições de enxergar algo que a gente pudesse imputar como uma verdade. E sabe lá Deus como vai estar daqui a mais 100 anos. Como tecnologia vai nos permitir ver o nosso próprio corpo, a gente de repente até questionar a ideia de células. É outra possibilidade. Então, o que é uma verdade hoje, amanhã pode deixar de ser. Então, a gente não pode falar aqui que necessariamente a ciência produz uma verdade. A ciência produz informação confiável, que te permite tomar determinadas decisões naquele momento, ou por necessidade, ou por necessidade realmente de salvar a vida de alguém, como por exemplo no momento que nós estamos vivendo, a vacina do coronavírus, a produção de vacina ou de um remédio para o coronavírus, ou necessidade de inovação. Vamos colocar aqui uma nova forma de ensinar. O que está satisfazendo mais o aluno? É podcast, é o YouTube, é o uso de múltiplas metodologias conjuntas, enfim. Fazendo pesquisa, a gente consegue trazer não uma verdade absoluta, mas informações com alto nível de confiabilidade. Roberto, e o que faz diferir aquela informação lá do mundo do eu acho dessa outra informação aqui do mundo da confiabilidade? Tudo, gente, é como você produz essa informação. Você vai usar aqui, como nós vimos, seus conhecimentos, aplicando um conjunto de passo a passos, um passo a passo que pode ser reproduzido por outra pessoa, que você vai deixar claro como é que funciona, como é que foi feito, como é que foi realizado, de modo que você diga, olha, eu comecei fazendo isso, fiz uma testagem desse jeito, ou então identifiquei tal documento que me trazia tal informação, ou então fiz uma testagem dessa maneira, ou então entrevistei um conjunto de pessoas e em razão de tudo isso que eu colhi, eu consegui achar essa informação aqui. Uma informação que não era a mesma, de repente, que eu tinha quando eu comecei a história todinha, no momento em que eu parti do meu senso comum, mas que nesse momento, depois de ter ido a campo para verificar as necessidades das pessoas, para verificar documentos sobre um determinado fenômeno, para verificar se os níveis de força de uma determinada construção estão equilibrados de modo que ela se mantenha incólume. Enfim, um passo a passo que eu fiz e que eu deixo claro como eu fiz, para que qualquer um possa testar e também ver se dá certo. Ali sim eu estou mostrando o meu saber por meio de um fazer. Então eu estou trazendo confiabilidade para a coisa toda. Olha só que legal. Eu deixo claro qual foi o meu passo a passo, mas acima de tudo, eu me preocupo em realizar esse passo a passo de maneira séria, organizada e muito bem explicada. E isso é o que normalmente a gente faz no teor dos trabalhos científicos em geral. Tudo bem? Bola para frente. Bem, mas por que eu vou produzir então, no fim das contas? Bora lá. A produção científica, gente, é uma coisa extremamente importante, repito, para a evolução da sociedade. Em primeiro lugar, eu não sei se vocês sentem isso, mas parece que a gente está vivendo numa nova era das trevas, né? Com todo respeito a quem pensar em contrário, mas, por exemplo, de tudo que eu já estudei na minha vida, eu me convenço a tomar vacina. Então eu vou tomar vacina. Ah, mas Roberto, tem essa vacina aí que tá chegando, a gente não sabe se foi testada e tudo mais e tal. Vamos estudar para ver se foi testado ou não realmente, antes da gente pensar em tomá-la ou não.
Outra coisa, falamos muito sobre a necessidade da mudança de uma lei para um determinado de um determinado jeito, de uma determinada forma, mas por que que a gente fala isso? A gente já foi estudar para saber como essa lei está sendo utilizada ou não, ou a gente só está escutando o que estão falando na televisão ou aí no Facebook? Nós já paramos para ver realmente qual foi o impacto daquela legislação, se ela realmente está funcionando, obrigando as pessoas a fazer a coisa do jeito que ela quer, em termos de geração de ordem social, ou se as pessoas estão simplesmente ignorando aquilo. Se eu quero propor uma determinada mudança numa obra pública, eu já fui estudar quais são os impactos que aquilo vai gerar no meio ambiente, nas dinâmicas de fluxo da população, nos negócios locais, antes de eu sair fazendo. Enfim, às vezes a gente faz as coisas de uma maneira tão arbitrária, tão fast food nos dias de hoje, que a gente simplesmente está reproduzindo essa nova era das trevas em que a gente está vivendo. Ou a gente não quer nem saber e confia de olho fechado e não procura estudar, ou simplesmente a gente se agarra com determinadas concepções que já são pré-constituídas dentro da gente e a gente não quer nem ouvir o outro lado. Então, produzir conhecimento científico é uma forma de a gente quebrar essa cadeia de imagem do mesmo, em larga medida garantindo que realmente a gente vai ter um conhecimento vívido, um conhecimento real, um conhecimento verdadeiramente confiável. Primeiro, porque eu estudei. Segundo, porque eu não estudei só com base naquilo que eu acredito, mas tentei buscar para além do que eu acredito, verdades não, perdão, informações confiáveis para dizer que algo deve ser feito de um jeito ou não, e não só a partir das vozes malucas que estão na minha cabeça. Bora lá. Segundo lugar, produzir esses conhecimentos confiáveis é produzir também um desenvolvimento. Aqui é uma coisa até complicada de se defender, porque a gente fala que a modernidade busca o desenvolvimento da sociedade, e às vezes o que a gente observa foi que muitas das inovações tecnológicas, muitas das inovações científicas só geraram desemprego, geraram mais desigualdade social. Enfim, vai muito do teu compromisso enquanto cientista. Então, eu gostaria de colocar uma vírgula grande aqui. Mas a ciência, sim, pode gerar o desenvolvimento da sua comunidade. Por exemplo, descobrindo uma nova forma de produção dentro daquela tua comunidade, uma nova forma de locomoção, uma nova forma de preservação do meio ambiente da sua comunidade, uma nova forma de educação, uma nova forma de combate a uma determinada espécie de criminalidade, por aí vai. Para além da sua comunidade, aquela fórmula pode ser universalizada para toda a sua sociedade, de repente até para a sociedade internacional. Então, um achado, um saber fazer, uma forma de se fazer uma determinada coisa que foi inventada aqui no Pará, pode ser aproveitada por uma comunidade em qualquer lugar do mundo. Isso também pode ajudar o Estado na implementação de políticas públicas para salvaguardar direitos, para garantir o bem-estar da comunidade, enfim. Só lembrando aqui que a ideia de desenvolvimento é muito questionável às vezes, tá? Porque o que é desenvolvimento para alguns pode ser a miséria para outros. Então vamos sempre tomar cuidado e ser muito serenos no nosso coração em relação a esse tipo de constatação. Em segundo lugar, produzir conhecimento confiável, produzir ciência, é buscar a inovação. E como é que eu inovo, Roberto? Você inova ou quando você inventa alguma coisa, ou quando você melhora a forma de se realizar uma determinada coisa. Por exemplo, esse YouTube é uma forma de tentar inovar. De que forma? Sei lá, eu sempre gostei muito de produzir ciência. Muita gente fala, poxa, Bob, tu consegue fazer a gente se apaixonar por produzir ciência, fazer querer escrever um TCC, fazer querer escrever um artigo, então ajuda a gente. Como eu não consigo fazer isso sempre dentro de uma sala de aula, e nesse meio de pandemia tudo se virtualizou, eu estou fazendo aqui por um YouTube. Então eu estou fazendo uma nova maneira de realizar algo que eu já fazia. Isso é uma maneira de inovar. Vamos lá. Auxiliar instituições públicas ou privadas a se desenvolver. Como assim? Por exemplo, eu de repente posso estar muito insatisfeito com a forma pela qual, por exemplo, vamos imaginar aqui, minha unidade de trabalho está desenvolvendo suas ações. Eu estou numa determinada instituição, imaginemos aqui privada, a gente presta um serviço X, eu estou observando que a demanda está caindo, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar os problemas? Eu vou na base do eu acho? Não, eu aprendi ao longo da minha vida toda
que é assim e eu não vou, de repente, desconstruir o que está como verdade absoluta dentro de mim, eu tenho que ir para cima, eu tenho que identificar qual é o problema, o que está acontecendo. E como é que eu faço isso? Ciência, metodologia. Eu vou para cima, por exemplo, dos usuários e pergunto: gente, vocês estão gostando do serviço? O que está faltando? O que podia melhorar? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? O que a gente está fazendo que vocês não estão curtindo? Tem alguém oferecendo um serviço semelhante que você acha que pode, que de repente, estar oferecendo melhor? O que é que a gente poderia agregar a esse serviço? Mesma lógica, você pode aplicar na prestação de serviço público. Você pode aplicar na prestação de um serviço educacional. Por exemplo, um professor pode fazer uma pesquisa de impacto. Qual é a metodologia que melhor atinge os seus alunos em sala de aula? E não ficar só na base do achismo. Trazer mais segurança para si, para o outro e para as futuras gerações. E aqui a gente fala não só de segurança do ponto de vista de segurança pública, mas do ponto de vista de segurança humana mesmo. O que é ter segurança humana? É ter mais saúde, é ter mais educação, é ter mais acesso à alimentação, a emprego, a renda, mas também falamos da tal da segurança pública, né? Eu sempre cito aqui como um exemplo os trabalhos que eu desenvolvo com grandes amigos meus, como o professor Vando Dias Miranda, o professor Clay Anderson, que é meu orientador no doutorado e também foi no mestrado, né? Tem que fazer aqui uma devida salvaguarda a esses dois homens aqui que eu acabei de falar, que são grandes pessoas, grandes pesquisadores. O professor Vando, o professor Clay. Temos o professor Edson, a professora Silvia, que são pessoas que se debruçam sobre a segurança pública. Quando a gente descobre um problema na seara da segurança, a gente está mostrando, de repente, para as polícias, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, para a Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, formas de ocorrência de um fenômeno que podem ser trabalhadas não só pelos órgãos de segurança, mas pelos órgãos de saúde, de educação, etc., de cidadania, para mudança de um quadro e garantia de um melhor bem-estar populacional. Enfim, fazer valer os investimentos sociais realizados na educação, outra razão pela qual a gente produz ciência. Principalmente se você está numa universidade pública, meu amigo, toda a sociedade paga a sua formação. Então você tem o dever de apresentar alguma coisa para a sociedade. Ah, mas eu estou na privada, Roberto. Mas teu pai paga a tua universidade. Ele paga com um dinheiro muito duro, que é investido todo o tempo, para que aquilo gere um resultado para a tua família. Então pesquisa alguma coisa interessante para a tua família, pesquisa alguma coisa para a tua comunidade, para a tua rua, para o teu bairro, mas traz um resultado importante, faz valer cada centavo, seja público, seja privado, que é investido na sua formação, meu amigo. Até porque você só estuda numa universidade privada, porque o poder público autoriza essas universidades privadas conforme a vontade do povo. Então tem dedo do povo ali e você deve resultado a esse povo também. E falando especificamente nessa galera que está numa universidade, eu tenho que deixar muito claro aqui para você que se você é acadêmico, meu irmão, opa, volta aqui, só um segundo. Se você é acadêmico, meu irmão, eu tenho que dizer com todas as letras, você é obrigado a produzir. E, infelizmente, muitas universidades acabam levando isso tão a sério assim. Por quê? Porque desde o primeiro ano de universidade, cara, com auxílio dos teus professores, você é capaz de fazer trabalhos legais. Não vou citar nomes de universidade, mas eu estou numa universidade privada nesse exato momento, onde desde o segundo semestre a gente já conseguiu levar os alunos para a rua para eles verificarem a aplicabilidade do código de postura do município, para dizer se estava valendo ou se não estava valendo, se estava sendo aplicado ou não estava sendo aplicado. Isso é ciência. Olhar uma norma que diz, olha, a calçada tem que estar daquele jeitinho, e dizer, não está. O que poderia ser feito, então? Trazer uma resposta, isso é contribuir com o conhecimento. E aí, quando você publica isso e leva isso para a comunidade passa a ter ciência. Poxa, então eu estou fazendo a minha calçada errada. Ou então, poxa, vamos cobrar aqui do poder público uma determinada providência no sentido de ajeitar isso daqui. E, infelizmente, muitas universidades acabam deixando isso somente para o final, para o momento do TCC. Mas você é obrigado a todo tempo produzir, a pegar aquilo que você está conhecendo na teoria e trazer para a prática. E isso, por sinal, é uma das formas mais fortes, mais veementes de você desenvolver aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Uma coisa é você ler num livro, o homicídio é uma espécie de crime,
tipificado no artigo 121, mas quando você vê um caso de homicídio, você faz um estudo de caso, você faz um estudo jurisprudencial, cara, a coisa entra de uma maneira completamente diferente na tua cabeça. Tem uma pirâmidezinha de conhecimento que eu acho muito legal, que ela é muito clara em dizer que quando você ouve, você chega a reter 20%, 30% da informação. Mas quando você faz, você chega a reter 90% da informação com a qual você lida. Enfim, na universidade, meu amigo, você é obrigado a produzir. Isso é um processo, é uma etapa muito importante na formação do teu conhecimento acadêmico. Porque as universidades, caso você não saiba, são instituídas não só para o ensino, mas também para pesquisa e para aplicação prática de tudo aquilo que é apreendido no ensino e na pesquisa, ou seja, levar respostas para a comunidade. Atividades que nós chamamos de extensão. Olha só que bonito. É nisso aqui que você está trabalhando quando você faz o seu TCC ou outra coisa semelhante. Para conhecer um pouquinho desses trabalhos acadêmicos. Roberto, eu estou no primeiro ano de universidade ainda, eu não sei o que é que eu vou fazer. Bem, você pode ser convidado a qualquer momento, principalmente se você for meu aluno, a fazer aí algum tipo de trabalho. Tudo bem? Aqui eu estou partindo de normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a tal da ABNT. Isso aqui tirou o sono de muita gente, mas vocês vão ver que lendo com calma não é nem um bicho de sete cabeças. A NBR 14.724 fala para gente o conceito de trabalhos acadêmicos e seus similares. O trabalho de conclusão de curso, o famigerado TCC, o trabalho de graduação interdisciplinar, o que é isso? Um aluno do direito escrevendo com um aluno da administração, por exemplo, um aluno do direito escrevendo com um aluno da saúde, não é tão comum nos cursos de direito, porque lá nós somos extremamente anacrônicos e fechados dentro de uma caixa isolada, na maioria gritante dos casos, que diz que não, o aluno do direito tem que produzir sozinho, quando na verdade a gente perde uma riqueza tremenda quando a gente poderia escrever com pessoas de outras áreas, mas enfim. O trabalho de conclusão de curso de especialização, que nós falamos ainda há pouco, pode ser um artigo, pode ser um relatório, por aí vai, ou curso de aperfeiçoamento. Enfim, o que é isso, Roberto? Eles são documentos que representam, olha aqui grifadinho, o resultado de um estudo. Então, note, você não pega, não produz um TCC, você não produz um artigo, dizendo, eu vou falar sobre água. Aí você sai baixando tudo quanto é artigo de água. Água, união de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Água, insípida, inodoro, incolor. Você não sai compilando tudo quanto é informação. É uma informação que é voltada a um determinado resultado. Então, como nós vamos ver em outro vídeo, você está voltado a buscar uma resposta. Um bom trabalho acadêmico começa com uma boa pergunta. Anote isso e não esqueça nunca mais. O segredo para você fazer um bom trabalho acadêmico é fazer uma boa pergunta. Por quê? Porque uma boa pergunta está apta a gerar um bom resultado. Tudo bem? E isso vai expressar um conhecimento do assunto escolhido. Meu amigo, se você está fazendo uma especialização em direito penal, você não vai escrever sobre contratos civis se não tiver uma repercussão penal lá dentro. Tudo que você produz tem que estar voltado ao âmbito do conhecimento no qual você está trabalhando, tudo bem? Obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Obviamente, sobre a coordenação de um orientador. Aqui eu acho de uma pobreza, sabe? Mas hoje em dia tem muitos cursos em que o professor é, de repente, mestre, especialista numa determinada área, mas quem presta toda a formação prática é um tutor, uma pessoa que às vezes nem professor é, que é contratada por ter uma mão de obra mais barata. O professor presta um curso online e o tutor é quem te acompanha e às vezes te orienta no TCC. E ele, em certas ocasiões, nunca pesquisou naquela área, nunca teve uma experiência mais aprofundada naquela área. Vocês vão ver a diferença já já do que ocorre em relação ao mestrado e doutorado, em que esse orientador tem que ter uma formação específica. Vamos lá, em frente. Dissertação. Essa daqui eu já produzi, já passei, graças a Deus, estou isento dessa parte. É um documento que você produz no mestrado. Repito, a dissertação é um documento, é um tipo de pesquisa que você produz no mestrado.
E ela apresenta, olha aí de novo, um resultado. Você só tem um resultado se você tiver uma boa pergunta. E toda pesquisa começa com uma boa pergunta. De um trabalho que será experimental, você vai fazer uma experiência. Tipo, vamos lá, eu vou soltar essa caneta e vou ver como é que ela se comporta na queda, e aí eu vou medir uma série de variáveis de massa, de velocidade, por aí vai. Isso é uma experiência. Você pode fazer isso, de repente, vendo o comportamento de pessoas numa determinada condição, claro, se isso não for contrário à ética, com um determinado tipo de crime ocorre em um determinado período de tempo sob um certo estímulo social, como, por exemplo, a ausência de iluminação pública ou a presença de iluminação pública, ou a exposição de um estudo científico retrospectivo. O que é isso aí, Roberto? Você vai estar levantando uma série de dados que podem ser de livros anteriormente escritos, de documentos que já tenham sido produzidos, de entrevistas que você tenha realizado, mas que vão espelhar algo que você produziu ao longo de um tempo, portanto, é retrospectivo, tá? De um tema único e muito bem delimitado. Você não pode falar de sexo dos anjos no mestrado, ele tem que ser um negócio bem amarradinho mesmo, tá? Com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento da literatura existente, você tem que mostrar realmente que você entende, se debruçou e mergulhou naquele assunto sobre o qual você está escrevendo, e a capacidade de sistematização do candidato. O que é isso? Você tem capacidade de organizar o seu conhecimento realmente de uma maneira coerente, que traga a tal da confiabilidade científica. É feito sobre a coordenação de um orientador, olha aqui, doutor, para que você consiga obter o título de mestre. Roberto, por que é um doutor? Porque aqui se exige a tal da sistematização do candidato, da organização do candidato. O orientador tem que ser um cara que saiba fazer isso também, que já tenha uma experiência de vida dedicada à pesquisa. E, obviamente, isso você normalmente encontra em pessoas que são doutores. A gente tem que botar uma vírgula muito grande aqui em relação a isso, tá? Eu já cansei de ouvir aluno dizendo, Roberto, pô, o cara é doutor, mas ele é doutor só para ele mesmo, porque na hora de explicar ele não sabe. Isso é um problema. Às vezes o cara é um mestre na pesquisa, mas na didática ele não é tão legal. E é bom a gente reconhecer esses limites, esses probleminhas que nós como professores, né, futuros ou presentes, vivemos. E, além disso, gente, a gente tem que entender que tem muito doutor aí que Deus o livre. O cara sai do país, vai para um determinado lugar onde ele consegue, em 2 anos, um doutorado, e chega no Brasil não consegue validar. Uma confusão. Não vou entrar nesse mérito dessa crítica. Mas qual é o grande problema disso? Uma coisa que eu tenho comigo. Mestrado e doutorado, o grande diferencial não é o que você estuda ou com quem você estuda. É a estrada. É a estrada. Você só aprende a caminhar andando. Você só aprende a andar de bicicleta caindo, levantando e tentando de novo. Você só aprende a pesquisar pesquisando. Então, se você vira doutor numa pesquisa de 2 anos, quando normalmente um mestrado é em 2 anos, você deixa de viver aí possíveis 6 anos de um ato de debruçar em cima de pesquisa. E o que é esse ato de se debruçar em cima de pesquisa? 6 anos lendo sobre o teu tema, 6 anos discutindo sobre o teu tema, fazendo palestra sobre o teu tema, conhecendo técnicas de pesquisa, que esse é o grande quê. Eu vou dizer aqui que a cereja do bolo são as técnicas. Lembram o passo a passo que falamos mais cedo, que você usa para realizar a sua pesquisa? Fica de olho nisso daqui, tá? E, enfim, fazer um bom TCC não é só ter uma boa pergunta, mas também utilizar boas formas de responder essa pergunta. E aí vem o passo a passo que você vai fazer, que você vai utilizar. É por isso que se exige um doutor, mas não é um doutor de meia tigela, né? Isso é um doutor de verdade aí. E temos aqui a tese. Eu tô nessa etapa aqui, apanhando dela nesse exato momento. Eu digo apanhando num bom sentido, tá? É normal, em certas ocasiões, quando a gente está produzindo a nossa pesquisa, a gente se sentir angustiado, a gente se sentir cansado, porque é um ato de mergulhar. Você não mergulha numa piscina, passa 1 minuto lá embaixo, nada de uma beira a outra e sai tranquilo e radiante. Você sai um pouquinho cansado, mas no final, meus amigos, a satisfação do mergulho, o prazer que tu tá, ainda mais nesse calor de Belém do Pará aqui, de meu Deus, de você sair debaixo da piscina depois do mergulho é um negócio maravilhoso. É isso que eu quero deixar claro contigo. A tua satisfação pessoal de ter produzido a tua pesquisa, meu amigo, é uma coisa linda.
E é o que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou embaixo d'água. Daqui a pouco eu saio e respiro. Bora lá. O que é a tese? Ela é uma investigação original. Também é o resultado de uma pesquisa, seja experimental ou de um estudo científico, enfim, retrospectivo, mas ela é uma pesquisa original. Você vai fazer o famoso calombo do conhecimento científico. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê desse calombo. Mas você vai trazer algo totalmente novo. Mesmo que você aplique uma técnica que já foi aplicada em outro lugar do mundo, mas você vai aplicá-la na sua realidade, no seu tempo e espaço específico, mostrando o resultado que surge lá, se é o mesmo do outro canto do mundo ou se aqui tem alguma coisa totalmente diferente. E é o documento obrigatório que você tem que apresentar para virar doutor. Tudo bem? Sendo que também terá aqui um orientador que é doutor nessa produção do seu conhecimento científico. Então, esses são os tipos de trabalho que você vai ser convidado a produzir para se tornar um cientista. Tem um site, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, que eu acho maravilhoso para explicar a respeito do conhecimento científico e o que ele efetivamente significa, digamos assim, na humanidade como um todo. É quase que uma brincadeira, me lembra bastante Bourdieu. Ele fala sobre os campos, os círculos de poder social, etc e tal. Mas eu vou compartilhar aqui uma tela, é de um site chamado pós-graduando.com, que ele te fala exatamente o que seria um doutorado. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só, negócio extremamente interessante e legal. Deixa eu tirar minha imagem um pouquinho, reduzir aqui para o cantinho para vocês verem com mais qualidade. Olha só, conhecimento humano. Conhecimento humano já está produzido no momento em que você nasce. Maneiro, né? Quando você começa a estudar, você aprende um pouquinho. Isso aqui é o teu ensino básico, ensino médio. E quando você chega numa graduação, você começa a se especializar em certos conhecimentos que são gerais, olha o laranjinha, e aí você começa a produzir conhecimentos mais específicos. Vamos imaginar que você estuda direito. Você aprende algumas coisas gerais sobre a ciência, mas você vai ficar aqui nesse foco laranja aprendendo algumas coisas específicas do direito. Então você começa a se direcionar para uma área. E à medida que você vai se especializando, olha só, você vai, digamos assim, fazendo seu conhecimento afunilar cada vez mais para uma determinada área. Até que você começa a forçar seus conhecimentos dentro do limite daquilo que já foi produzido. E isso é muito legal e muito rico. Por quê? Porque quando você chega nessa etapa, você está forçando o círculo. Você está ali dizendo, olha, tudo que já foi produzido, já consegui ter contato, mesmo que de uma maneira marginal, sobre esse determinado tema. Eu sou um cara que sou especialista naquela área. E aí chega o doutorado, você começa a focar e diz o seguinte, pô, tem uma lacuna bem aqui sobre a qual ninguém pesquisou. Você vai, pesquisa e produz algo totalmente novo. O que acontece? Você força para fora esse círculo do conhecimento científico e, puf, olha o calombo no conhecimento científico aqui, surgindo. Isso é o que nós chamamos de doutorado. Você força o círculo do conhecimento para fora, fazendo surgir algo totalmente novo. Olha só, é uma contribuição muito grande, que você pode achar o máximo, mas que ainda é pequena para a sociedade como um todo. Porém, não menospreze. Ela pode ser pequena às vezes para a sociedade, mas conjuntamente com outros esforços a todo tempo, quando o Estado investe em doutores, em mestres, você está fazendo esse círculo do conhecimento crescer cada vez mais. É para isso, meus amigos, que a gente escreve, é para isso que nós nos tornamos cientistas. Enfim, esse é o nosso primeiro episódio, só para explicar um pouquinho sobre a importância do que é produzir ciência, sobre a importância dos tipos de trabalho, mas acima de tudo, do porquê que a gente pesquisa e do porquê que quando a gente estuda, a gente tem o dever de responder alguma coisa para a sociedade. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Por favor, aperta aí o like se você gostou, lá embaixo, e se inscreva no nosso canal. Lá na guia de comentários eu estou mais do que aberto a críticas e sugestões. Então, se você quer dar alguma ideia a esse maluco que vos fala, se você quer discutir alguma coisa aí com essa pessoa que fala com você nesse exato momento, você pode usar de diversos canais. Roberto, que canais seriam esses pelos quais eu posso falar com você, meu amigo?
Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você. Você pode me buscar primeiramente no meu e-mail, bob_reis_ufpa@yahoo.com.br. Esse é o primeiro canal pelo qual você pode tentar falar comigo. Está aqui à sua disposição. Mas, além disso, se você quiser trocar uma ideia um pouco mais próxima, use a guia do chat desse nosso YouTube. Está lá embaixo à sua disposição. Fora isso, meu amigo, se você precisar realmente de algo um pouco mais próximo, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 981216701, prefixo 91 de Belém do Pará. Eu vou ter o maior prazer aí de conversar com vocês. E você pode também nos buscar pelas redes sociais. Facebook Bob Reis, Instagram @bob.reis e também pela minha rede social acadêmica, o researchgate.net. Lá você vai encontrar a maior parte dos artigos que eu já escrevi ao longo da minha vida também e ter um pouquinho de contato com a minha produção científica. Pessoal, é isso. Agradeço de coração a todos. Espero que tenha sido um primeiro episódio legal. Paz e bem a todos.